internauta, boa tarde. O Chá das 5 já está no ar e hoje eu recebo o alarmador Duda Machado, irmão do Marcelinho Machado, que está com a seleção brasileira em Londres, e também o repórter do Diário Lance, Bernardo Cruz. Vamos lá, gente, falar de basquete. A seleção está de volta depois de 16 anos. Começou a primeira fase muito bem, 2 jogos, 2 vitórias, bateu na terça-feira a Grã-Bretanha por 67-62. Queria saber de vocês, esse jogo foi um pouco altos e baixos, né? Ficou marcado porque a seleção começou o primeiro quarto, fez apenas 4 pontos. Como vocês estão vendo a seleção nessa primeira fase, apesar dos 100% de aproveitamento? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. É bom ver a seleção brasileira ganhando, voltando às Olimpíadas, principalmente começando com o pé direito ganhando, é sempre bom. Teve sim altos e baixos durante os 2 primeiros jogos, só que o mais importante é que a defesa está sempre num nível muito alto. Então, apesar do primeiro quarto, por exemplo, contra a Grã-Bretanha, que fez apenas 4 pontos, a defesa fez o time continuar no jogo ali páreo, não deixou outra equipe abrir. Então, acho que isso é muito importante para a caminhada rumo ao tão sonhado pódio. Eu acho que por ser a primeira Olimpíada, né, de muita gente ali, depois desse ato aí de 16 anos, é normal que nos 2 primeiros jogos houvesse ali uma quebra de gelo, né, uma ansiedade. Acho que se atrapalhou um pouquinho nesses 2 primeiros jogos, mas como o Duda apontou bem, eu acho que foram 2 resultados importantes. O Brasil tinha um melhor time do que a Austrália e a Grã-Bretanha, conseguiu bons resultados e, como o Duda bem destacou, a defesa é o principal ponto hoje do Brasil. É uma defesa sólida, uma defesa que não toma muitos pontos. E para esse jogo contra a Grã-Bretanha, fez só 4 pontos, mas só tomou 11. Então, assim, para uma defesa tomar 11 pontos num quarto é muito bom. E o jogo da Grã-Bretanha também foi um pouco atípico. Foram muitos erros, mas o Brasil conseguiu 2 vitórias importantes contra 2 adversários. Teoricamente, o Brasil não poderia tropeçar. Esse próximo jogo contra a Rússia é o jogo-chave do grupo, que vai determinar se o Brasil vai se classificar em segundo, que evitaria um confronto aí contra a Argentina, de repente pegaria uma seleção do mesmo nível, até um pouquinho mais fraca. Mas se perder aí pode pegar a Argentina e já é um confronto sul-americano, um jogo meio dramático para as quartas de final, porque se perdeu tá fora. Duda, você tem falado com seu irmão lá em Londres? Dá pra falar por Skype, essas coisas que geralmente os jogadores ficam ligados na internet? Você já falou com ele? Eu tenho falado um pouco sempre que dá. Eu nem quero atrapalhar muito, porque acho que uma semana, um pouco antes de começar as Olimpíadas, eu falei com ele no Skype. E eu até comentei assim, e aí, Marcelo, tá nervoso? A Olimpíada sonhou tanto, 15 anos de seleção por esse momento, como é que tá? Tá nervoso, tá ansioso? Ele falou, não. Eu falei, pô, eu tô, cara. Então é melhor você nem falar muito comigo, porque eu vou passar esse nervosismo pra você, mas... Sempre que dá, a gente se fala assim, depois dos jogos, principalmente, a esposa dele tem visto os jogos comigo. Uhum. E acaba, ele liga pra ela, a família toda fala com ele, dá boa sorte pro próximo jogo, manda um beijo e tal, dá a torcida. Imagino que a família esteja toda orgulhosa, né? Com certeza, com certeza. Só a gente sabe quanto ele batalhou por esse momento, quantas coisas ele abdicou para estar lá nesse momento. Então, ele está muito feliz por estar lá. Eu acho que o Marcelinho, dessa seleção que está jogando, é o cara que vem desde aquele processo, desde depois de 96. Então ele passou por muita coisa, por muitos momentos turbulentos da confederação, da própria seleção, esse momento de transição. Então foi o cara que sempre esteve ali, sempre lutou e sempre jogou pelo Brasil. Então hoje ele não começa no quinteto titular, mas é um cara que tem muita experiência e é um cara que no momento decisivo ele pode meter uma cesta de 3 pontos, é uma peça importante. Então essa tranquilidade dele é muito importante para um garoto como o Raulzinho, que está ali no banco, às vezes entra no lugar do Marcelinho Huertas, ou ele mesmo próprio ali dentro, que já viveu muita coisa, até mais do que o Leandrinho, o Nenê. Então é importante a presença do Marcelinho dentro da seleção. E o mais legal é que ele joga aqui, né? Com certeza. Não, inclusive que ele falou que ele passasse essa experiência para o Raulzinho é o companheiro de quarto dele. Uhum. E acho que todo mundo na seleção fica brincando que ele é o pai do Raulzinho, ele leva o Raulzinho para tudo quanto é lugar, fica tomando conta do Raulzinho. E é legal, esse convívio com gente mais nova, acho que é bom para ele e é bom para os mais novos também. E o que ele te passa assim, dessa seleção? Porque começou um trabalho totalmente diferente, muito elogiado pelo Rubem Manhano, né? O que essa seleção tem diferente? Assim, o que vocês dois conversam e vem de legal, que realmente passa uma confiança de que essa seleção pode subir ao pódio nessa Olimpíada? Eu acho que o espírito da seleção é o que eles mostram dentro de quadra. É todo mundo muito unido, cada sexta o banco todo vibra, isso é muito importante. Dentro e fora de quadra eles se dão super bem. O Rubem Manhano ele implantou uma defesa muito forte. Ele falou que desde o início eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ele na seleção do Brasil, na seleção B. Ele sempre frisou que defesa ganha campeonato, é importante. O time começa na defesa para o ataque fluir com mais naturalidade. E eu acho que ele, pouco a pouco, foi implantando isso na seleção e hoje é o resultado que a gente está vendo aí. Agora, você já também participou da seleção com outros técnicos e teve também a oportunidade de trabalhar com o Manhano. Você acha que, acima de tudo, dessa parte defensiva, que é sempre destacada pelos jogadores e pela própria imprensa, você acha que ele passou também um pouquinho mais de tranquilidade dentro do jogo, do tipo,
O que dava a impressão há algum tempo, até pela pressão de voltar para as Olimpíadas, é que o Brasil às vezes precipitava alguns ataques. Hoje a gente já vê o Brasil trabalhando melhor a bola, trabalhando embaixo, não chegando com 20 segundos e arremessando de 3 pontos. Ele deu também maior tranquilidade para o time todo? Com certeza, eu acho que isso é a escola do basquetebol argentino, né? Eu acho que não é à toa que eles foram campeões olímpicos. Ele passou muita tranquilidade, a experiência, ele trabalha muito o psicológico dos jogadores. Ele não é só bom técnico dentro de quadra, ele fora de quadra ele trabalha muito bem o psicológico dos jogadores. Eu acho que o resultado a gente está vendo dentro de quadra. Bom, e você que está aí pode participar do nosso programa. Se quiser, manda uma pergunta pelo Facebook. O endereço é www.facebook.com.br/Grupo Lance. O Bernardo e o Duda podem responder a pergunta de vocês aqui no estúdio. Bom, eu quero continuar nosso papo falando o seguinte. O que vocês acham que são as seleções que podem atrapalhar o caminho do Brasil por aí? Vocês têm visto, são seleções fortes no basquete masculino. Bom, do grupo do Brasil, o Brasil disputa com a França, teoricamente, o segundo posto do grupo. A Espanha não é um adversário como o dos Estados Unidos, top acima, mas é uma seleção que é campeã mundial, uma seleção que conquistou a medalha de prata. É uma seleção que eu ainda vejo um pouco acima do Brasil. Mas não é nenhum absurdo o Brasil vencer, mas eu acho que é um jogo mais difícil para o Brasil conseguir uma vitória nessa primeira fase. E, evidentemente, Estados Unidos, Argentina. A Argentina eu acho que é o time que pode atrapalhar o Brasil caso venha se cruzar nas quartas de final. As quartas de final vai ser um pouco determinante para saber se o Brasil tem ou não chance de medalha, porque é um jogo que, se perder, acabou o sonho da medalha, vai disputar ali quinta ou oitava. Então, o jogo das quartas de final é importante. E é também interessante o Brasil passar em segundo para pegar um adversário um pouco mais tranquilo, para ter uma maior chance de medalha e evitar um pouco certo de um risco de jogo da morte. Eu acho que, como o Bernardo falou, os Estados Unidos é o grande bicho-papão. Eu acho que não é invencível, não é imbatível, mas é o grande bicho-papão. Sempre que puder evitar ele, retardar ao máximo o confronto com ele é melhor. Mas eu acho que o Brasil deve classificar em segundo ou terceiro. E como eu venho falando, para você chegar a um pódio de Olimpíada, você tem que matar 1 ou 2 leões aí, não tem como escapar disso. Mas eu tenho certeza que eles estão muito confiantes. Duda, já tem pergunta aqui para você. Eu vou fazer a primeira, que é o seguinte. O que esperar do Brasil no próximo jogo contra a Rússia? Um jogo complicado. Mais um jogo complicado de Olimpíada. A gente espera que eles entrem mais soltos em quadra, que comecem bem o jogo. Quando você começa bem o primeiro quarto, a tendência é o jogo fluir nos outros quartos. Mas é isso. O Brasil não tem muito o que esconder mais dos outros, não tem mais o que mostrar. A seleção vem jogando bem, vem feito os amistosos muito fortes, muito bem. E dar continuidade no trabalho. Eu acho que é o jogo-chave, né? A Rússia é o jogo-chave. Tem o Kirilenko, que jogou durante muito tempo na NBA, no Utah Jazz. Voltou pro basquete russo devido ao lockout que teve na última temporada. É um jogador perigoso e a escola russa, todas as Olimpíadas, costuma fazer boas participações. É o jogo-chave para o Brasil definir essa segunda colocação e passando aí, como ele falou, é o primeiro leão para matar e nas quartas de final o segundo. E aí, na semifinal, vai provavelmente pegar os Estados Unidos. Eu acho que a vantagem dos Estados Unidos é que a gente sempre costuma fazer jogos difíceis com ele. É um time que os Estados Unidos tem um pouco de dificuldade de bater. No Mundial, acho que foi o jogo mais difícil dos Estados Unidos. Exatamente. No próprio jogo agora, preparatório, ele perdeu por 10, 11 pontos. No finalzinho. No finalzinho, quer dizer, se eu fosse aquele segundo quarto com 5 pontos, o Brasil, de repente, ia ter feito um jogo mais duro ainda. Com certeza. Gente, o Brasil voltou, a seleção masculina, depois de 16 anos para a seleção. E muita gente já fala em medalha, fica nessa cobrança. E só de estar na seleção já é uma grande vitória. Já está garantido na próxima Olimpíada, já que o Brasil o Rio é a cidade sede. Então, já tem mais essa tranquilidade, né? Eu queria saber de vocês, nesse panorama de agora, vocês estão confiantes numa medalha? Ou vocês pensam exatamente assim, que só de estar lá já é uma vitória, assim? Não, só de estar lá com certeza já é vitória. Todos os pré-olímpicos que a gente disputou e não classificou, a gente sabe o quanto é difícil. Mas com certeza, você estando lá, você vai querer brigar pela medalha, até porque você já mostrou durante a preparação toda que você tem condição disso. Então eu acho que a expectativa da medalha é grande, eu acredito que o Brasil possa brigar por essa medalha e eu ficaria muito feliz pelo meu irmão. Eu acho que esse retorno foi importante até mesmo para 2016, como o Duda apontou bem, é uma vitória, mas eu acho que essa seleção, principalmente do último ano para cá, ela vem apresentando uma evolução muito grande e tem que se levar em consideração que o Brasil teve alguns desfalques importantes, né? O Rafael como pivô, o próprio Murilo, quer dizer, o garrafão do Brasil poderia estar mais fortalecido, mas eu acho que é uma seleção que, encontrando um pouquinho mais de regularidade, né, evoluindo melhor do que foi esses primeiros jogos, né, na verdade, os 2 últimos jogos,
eu acho que tem condição de conquistar a medalha. Não acho que, se não conquistasse, seria uma zebra. Mas eu acho que, conseguindo implementar o jogo que fez na fase de preparação, eu acho que tem todas as condições. Agora, se vai ganhar ou não, vai depender muita coisa de classificação, do dia. Por isso que o jogo das quartas de final e a posição que o Brasil vai passar na chave dele, elas vão ser determinantes para o aumento ou a diminuição da chance de medalha lá em Londres. Tá certo. Gente, vamos dar uma pausa rapidinho no basquete, porque também tem outros esportes para falar. A Fabiana Müller está se preparando para a estreia. Vamos ficar ligado porque a Ana Luísa Prudente acompanhou a preparação dela. Vamos ver. O sorriso é o mesmo de sempre, mas Fabiana Müller mudou nos últimos 4 anos e para melhor. Ao longo desse ciclo olímpico, acho que eu ganhei bastante experiência, fui aprendendo como competir, fui campeã mundial 2 vezes, uma em pista coberta, outra em pista aberta. O drama do sumiço da vara em Pequim ficou para trás. Fabiana se recusa a ver os Jogos de Londres como uma revanche à Olimpíada passada. Não tem nada de acertar as contas, não tem nada disso, não. É mais uma competição que eu quero aproveitar, me divertir e buscar uma boa marca, saltar alto. E se for suficiente para a medalha, saio contente. O equipamento foi pensado de acordo com o clima londrino. Bom, esse ano eu trouxe 9 varas para essa competição. Se tiver um tempo chuvoso, se tiver um vento contra, ou se tiver vento a favor, então eu trouxe essas flexibilidades de vara para poder escolher na hora da competição, dependendo das condições climáticas. Agora vai ser assim. Até o dia 4 de agosto, dia que acontece a competição do salto com vara, Fabiana vai trabalhar menos e descansar mais. Hoje eu treino aqui no Crystal Palace, acho que amanhã a gente vai para o estádio. Amanhã é dia 1º, dia 2 eu descanso, dia 3 eu faço só um aquecimento no estádio, também na pista de aquecimento, né, do estádio. Dia 4 compito. Então são treinos bem leves para eu estar bem descansada e pronta para competir. Eu fico pensando como é que tá a cabeça da Fabiana, né? Não tem como não voltar pro estádio e não lembrar daquele momento, né, em Pequim 2008, que ela perdeu as varas, um momento que ela ficou muito abalada, né? Foi muito complicado. Eu acho que aquilo ali acabou, de uma certa maneira, mexendo com o psicológico dela e influenciou diretamente no resultado dela. Mas eu acho que ela pode ter um exemplo como da Malremage, que teve um exemplo um pouco parecido. Ela teve problema com doping, né, aquela situação toda. Em 2000, se não me engano, em Sydney, quando ela competia num dos saltos, ela sentiu um problema, ela teve um estiramento, não me recordo muito bem. E em 2008 ela não entrou como muito favorita e conquistou. A Müller, ela já é um pouco diferente, ela já tem o respaldo de ter conquistado o campeonato mundial, superou bem esse episódio. Eu acho que tem boas chances de medalha sim. Ela já superou bem e eu acho que esse exemplo eu acho que é legal para ela pensar e esquecer um pouco esse episódio, esse fantasma, né? E quando a gente fala em recorde, não tem como pensar em Michael Phelps, o recordista de medalhas em Londres e em toda a história da Olimpíada. Vamos ver. O americano Michael Phelps bateu mais um recorde mundial. O nadador se tornou o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos, com 19 medalhas. Phelps, que chegou a Londres precisando de 3 medalhas para bater a marca, conquistou 2 pratas, nos 200 metros borboleta e no 4 por 100 metros livre, e um ouro no revezamento 4 por 200 livre. Com essa última medalha, o americano superou a ex-ginasta Larissa Latinina, que conquistou 18 medalhas durante as Olimpíadas de Melbourne em 56, Roma em 60 e Tóquio em 64. E agora vamos ver outros destaques? Vou pedir para rodar aqui no telão porque o César Cielo, hoje ele ficou apenas em 6º na disputa dos 100 metros livre. Nesta quinta-feira, ele volta a cair nas piscinas para tentar uma medalha nos 50 metros livre. César Cielo, portanto, ficou apenas em 6º nos 100 metros livre. A seleção brasileira masculina terminou a primeira fase dos jogos com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira, os meninos do futebol venceram a Nova Zelândia por 3-0. Danilo, Leandro, Damião e Sandro marcaram os gols. O time de Mano Menezes garantiu o primeiro lugar do grupo C. A seleção masculina de vôlei venceu mais uma. O Brasil atropelou a Rússia por 3-0 nesta terça-feira. Com o resultado, a seleção se igualou aos Estados Unidos na liderança do grupo B. As meninas do handebol conseguiram a terceira vitória sobre o Reino Unido por 30-17. O resultado classificou a seleção para as quartas de final com 2 rodadas de antecedência. Em todas as edições olímpicas, esta é a primeira vez que o handebol feminino passa da primeira fase.
Invicta, a dupla de vôlei de praia Juliana e Larissa conquistou a vaga nas oitavas de final. As brasileiras venceram as tchecas Lenka Rajekova e Hanna Klatalova por 2-0, com parciais de 21-12 e 21-18. As brasileiras são as favoritas para o ouro. Bom, vamos voltar de falar de basquete, então? Vamos falar de seleção. Trava-língua, né? Você teve agora no final. Bom, a seleção feminina de basquete, infelizmente, não está tão bem quanto a seleção masculina. A feminina foram 3 jogos, 3 derrotas nesse início de campeonato. Vocês acreditam numa reação ainda? Eu acho que sim, né? Ainda faltam 2 jogos, teoricamente, contra 2 seleções mais fracas. A gente sabe que a Olimpíada isso não quer dizer muito. Mas torcer ainda para elas classificarem para a segunda fase, que é importante para o basquetebol brasileiro. As pedreiras do grupo, o Brasil já passou. Agora, teoricamente, são os 2 adversários mais tranquilos ou do mesmo nível da seleção, que é o Canadá e as donas da casa. Se vencer os 2 jogos, ainda tem a chance de passar em quarto, mas aí vai topar com o bicho-papão na outra chave, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a classificação nesse momento é importante, mas está um pouco complicado. A seleção feminina está encontrando dificuldades. Enfim, hoje poderia até ter vencido a Austrália, que é uma seleção mais forte, mas segue ainda vacilando muito, perdendo muitas bolas, errando alguns arremessos, e isso tem sido também determinante para as 3 derrotas até aqui. É verdade, a gente está vendo as imagens do jogo desta quarta-feira. As brasileiras perderam para a Austrália por 67-61. A verdade é que elas estão se complicando para conseguir essa classificação tão importante que você falou, né? Tá um pouco complicado. É bem verdade que a seleção, desde 2004, ela está enfrentando um processo um pouco parecido que a masculina enfrentou quando acabou de 96, né? Os principais jogadores, no caso a Janete, se aposentou, teve algum tipo de problema na época com a confederação, algumas jogadoras também, como a Alessandra também se aposentou. Então, assim, aí é um processo de renovação, e tem muita garota aqui que está jogando, está na sua primeira Olimpíada. Então, é um processo um pouco complicado. E, diferentemente do masculino, o feminino trocou muito de técnico. Isso acabou influenciando um pouco. No padrão de jogo, é isso? Exatamente. Então, é uma situação bem mais complicada, é uma realidade diferente. Então, assim, para classificar, até é possível, mas já ficou uma situação bem complicada com essas 3 derrotas. É verdade. Duda, é engraçado você olhar e ver que a seleção já teve a Paula, a Hortência, que hoje é diretora de seleções, né? E a gente vê que a seleção feminina já ganhou a prata em Atlanta em 96, um bronze em 2000, e agora nessa situação, né, complicada, assim, de não conseguir... na verdade, é o que o Bernardo falou um pouco, o masculino viveu isso, mas é difícil ver, né, que elas estão com tanta dificuldade em quadra, né? É complicado, mas como o Bernardo falou, acho que faz parte, é o processo que a seleção está vivendo agora. A gente sabe que o basquetebol europeu, tanto masculino quanto feminino, vem crescendo muito rápido. A globalização vai fazendo os jogadoras e jogadores irem para a NBA, para a WNBA, então isso faz com que as seleções se fortaleçam. É triste, porque eu cresci vendo a Paula e a Hortência jogando, e hoje em dia, apesar da seleção estar muito esforçada, não está conseguindo os resultados que vinham conseguindo. Então é triste, mas sabe que faz parte. Bom, o próximo adversário é o Canadá, né? E você acha que elas... Eu não duvido disso, né? Como psicológico abalado, 3 derrotas em 3 jogos? Vão entrar certamente muito pressionadas. É o jogo que, se perder, acabam as chances aí de uma possível classificação, porque o Canadá já venceu um jogo. A Grã-Bretanha, assim como o Brasil, tem 3 derrotas. Então, uma derrota é o sinônimo de que está eliminado. Vão entrar pressionadas certamente, mas tem time para vencer o Canadá. Como eu falei, os adversários mais difíceis da chave o Brasil já enfrentou. Agora, teoricamente, são os adversários que estão no mesmo nível ou até um pouco abaixo. Duda, você que está acostumado a entrar em quadra, como reagir nessa hora? O que um treinador ou um atleta, como é que ele se motiva? Estar numa Olimpíada já é uma grande motivação, sem dúvida. Você está numa Olimpíada, você não precisa de motivação. Você pode estar eliminado do seu último jogo da competição e você tem que dar o seu máximo sempre. Mas eu acho que no momento, como o Bernardo falou, você precisando da vitória para classificar, com chance ainda de classificação, você tem que entrar dando o seu máximo. Só tem que pensar na vitória, sabendo que o adversário está mais ou menos na mesma situação. Se perder, pode ficar para fora. Então tem que entrar forte desde o início. Tem que honrar a camisa, né? Nosso programa está chegando ao fim aqui. Eu vou ver só o quadro de medalhas, atualizar aqui, para a gente encerrar o programa. A China aparece em primeiro com 17 ouros, 9 pratas e 4 bronzes. No critério lance, 73 pontos. Os Estados Unidos aparecem em segundo com 11 ouros, 8 pratas e 9 bronzes. 58 pontos. E o Brasil caiu mais um pouco.
Um ouro, uma prata e um bronze, ainda 6 pontos. Você sabe que o critério lance, o ouro vale 3 pontos, a prata vale 2 e o bronze vale 1 ponto. Obrigada, Duda, obrigada, Bernardo, pela presença de vocês aqui. O Chá das 5 volta amanhã. Fica ligado.